Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live de hoje. Hoje eu vou tratar de angústia e solidão na pandemia. Queridos, os meus telespectadores têm me pedido muito para tratar de assuntos relacionados à pandemia. Então, sendo assim, vamos lá! Para quem não me conhece, eu sou Silvia Vasconcelos e estou aqui para tratar de um assunto muito importante: angústia e solidão na pandemia. Então, neste momento, eu sempre digo, eu sou um pouco assim como vocês. E da mesma forma, eu sempre quis atingir a minha melhor versão. E por procurar atingir a minha melhor versão, eu sentia uma dificuldade em relação ao autoconhecimento para poder me relacionar melhor com outras pessoas. Então, a partir desse momento, lá atrás, no ano de 2006, eu comecei a buscar este autoconhecimento através de um mestrado em análise transacional. E depois disso, eu embarquei em diversos cursos para tratar do autoconhecimento. Eu fui fazer curso de coaching, curso de hipnose clínica, das quais eu fui associando diversas ferramentas para poder auxiliar as pessoas. Eu comecei atendendo amigos, familiares, e, de repente, uma galera imensa começou a pedir: Silvia, faça alguma coisa, atenda mais pessoas, faça lives, converse com as pessoas, monte um curso. E eu comecei, desde janeiro, fazendo as minhas lives para ajudar outras pessoas. Hoje, eu ajudo pessoas a serem protagonistas das suas vidas, a atingirem os mesmos níveis de tranquilidade e superação, como eu conquistei, outras pessoas que eu também auxiliei conseguiram conquistar na sua vida pessoal, profissional, financeira, emocional e espiritual. Quando nós pensamos nisso, eu sempre digo, se você quiser entender um pouco mais na sua vida, como é importante saber identificar a angústia e a solidão neste período pandêmico, irá fazer com que você caminhe mais firmemente para o seu autoconhecimento valorizado? Vem comigo que você vai se dar bem. Cola em mim que você passa de ano. Embarque comigo nessa jornada, pois o navio já vai zarpar. Oi, Gi, seja bem-vinda. Oi, Ali, lindona, seja bem-vinda. E eu sempre trago aqui para vocês uma oportunidade. Que a oportunidade é uma qualidade, uma circunstância conveniente, é algo útil, benéfico, interessante em determinados momentos. E o método SAVE, que é o seu autoconhecimento valorizado, vai fazer com que você tenha plena convicção do que ocorre na sua vida. E conquistar o seu autoconhecimento, eu estou aqui para isso. E como se fosse uma verdadeira vendedora de sonhos, eu pergunto a você, qual é o seu desejo? Ter uma vida mais flexível? Ter uma vida mais leve? Trabalhar a sua espiritualidade? Ter uma independência emocional? Ser mais feliz? Ser mais seguro? Mais próspero? Ser mais confiante? Ter mais saúde? Ter mais tempo para com a sua família? Ter mais alegria? O que você deseja? Qual é o seu desejo? Hoje eu estou aqui para trabalhar um tema
extremamente importante. Um tema que a gente sempre fica aqui se perguntando o que é essa angústia que essas pessoas sentem, o que é, na realidade, esta solidão. Então, trabalhar o seu autoconhecimento vai te fazer uma pessoa melhor para passar nesses períodos difíceis. E como eu estava dizendo, este período pandêmico fez com que as pessoas sentissem muito mais angústia, ficassem muito mais sozinhas. E então, ficar em casa é como alertam, é claro, os órgãos de saúde. A única e melhor opção que nós temos para combater o coronavírus é realmente esse distanciamento, né? Este isolamento físico. Porém, este tempo de quarentena, ele tem trazido uma sensação de angústia, de solidão para muitas pessoas. Se por um lado, o bem-estar físico está sendo preservado com as medidas de isolamento, por outro lado, a saúde mental e emocional tem sido colocada à prova, fazendo com que esse momento delicado seja ainda mais desafiador. Não somente, né, por conta do lockdown, mas por todo este contexto da pandemia, com mudanças bruscas na rotina das pessoas, contribui bastante para o surgimento de transtornos, e muitos deles transtornos mentais. Além de poder contribuir para o desenvolvimento, gente, de vícios, tais como o tabagismo, o alcoolismo ou ainda a compulsão por alimentos, tem feito isso com as pessoas nesse período pandêmico. Mas, como sempre, eu começo as minhas lives tratando dos temas, cada palavra em si. Vamos lá. Angústia. Angústia é a estreiteza, a redução de espaço, de tempo, carência, a falta. É o estado de ansiedade, a inquietude, o sofrimento, o tormento. Muitas vezes sendo utilizado como a notícia lhe aumentou a angústia em que aquela pessoa vivia. A palavra angústia vem do latim e significa angere, do grego angor, que tem a ver com o estreitamento, afogar sendo angustos, algo apertado, sem ar, sem saída, que constrange, que oprime. Amores, quando nós pensamos nessas angústias, é na realidade o nosso queridão, o Hawais, que coloca tudo isso para a gente, que é realmente essa estreiteza, esta redução de espaço, porque as pessoas se sentem tão apertadas dentro do seu peito que não cabe. Há uma inquietude, há um sofrimento, há um grande tormento. E a palavrinha solidão é o estado de quem se acha só ou se sente desacompanhado ou só. É um isolamento. O caráter dos locais ermos também solitários, em meio à solidão do deserto, ou vive na mais negra solidão. Gente, quando nós falamos da palavrinha solidão, essa palavra tem origem no latim, e solitudinem, ou solos, associando-se ao termo solidão, e a respectiva forma em latim, solitatem, refere-se à qualidade de estar só, sem ninguém, ou seja, sozinho. E como eu já disse em outras lives,
pandemia, esta enfermidade epidêmica amplamente disseminada no mundo como um todo. Todo o povo, né? O povo todo inteiro. E muitas vezes, juntando a angústia e a solidão, vai ocasionar problemas na mente. Que a mente, essa inteligência sensível do ser humano, o espírito, o pensamento, o entendimento, a memória, a lembrança, a mentalidade também. E o ser humano, ele precisa cada vez mais se humanizar, se compadecer em relação ao outro. Esta humanidade que traz essa característica de especificidade da natureza humana, esse sentimento de bondade, esse sentimento de benevolência em relação aos outros, aos semelhantes, aquela compaixão, a piedade em relação aos desfavorecidos. Sempre, ao pensarmos na angústia, na solidão, nós visualizamos uma dor. E a dor é uma mágoa originada por desgosto do espírito ou do coração. Um sentimento causado por decepção, por uma desgraça, por um sofrimento, ou até mesmo morte de um ente querido. E, amores, o que é a angústia? A angústia é essa redução de espaço, de tempo, de carência. Há uma falta. Esse sentimento que se liga a uma sensação interna de opressão ou até mesmo de desespero. Essa grande aflição do espírito que traz esse tormento, como se fosse uma tortura. Esta sensação de apreensão ou de inquietação em relação a algo ou a alguém. É uma situação de aflição, de desassossego, de temor, de sufoco. Tudo isso, alguns sintomas da angústia que ela pode ocasionar nas pessoas. Uma dor no peito, na garganta, com sensação de aperto, como se apertasse o seu peito, apertasse a sua garganta. Os batimentos cardíacos rápidos e descontrolados. Isso é sensação de angústia. A sensação de sufocamento com dificuldades de respirar. Uma inquietação e desassossego constante. Gente, esses são sintomas de angústia. Dor de cabeça permanente. Pensamentos negativos. Vindo juntamente ataques de ansiedade. Esses são sintomas de angústia. Se você, por acaso, está sentindo algum desses sintomas, fique atento. Nós não podemos observar essas coisas e deixar passar. Ok? Como superar a angústia? Gente, nós precisamos, é claro, ter um mantra positivo para combater os pensamentos dolorosos. Crie essa distância física do que causa angústia. Se é de uma determinada pessoa, hoje vivemos momentos pandêmicos, e esses momentos pandêmicos faz com que essas pessoas, elas sejam realmente já afastadas, isoladas. Mas a gente também pode superar estes momentos. Concentre-se em você. Pratique uma atenção plena. Seja gentil consigo mesmo. Eu sempre falo aqui nas lives que nós não podemos ser carrascos de nós mesmos. Porque todas as vezes que nós estamos sendo carrascos de nós mesmos, nós não estamos sendo bons para conosco,
Por que nós podemos ser bons para com o nosso amigo, para com o nosso familiar e não para conosco? Atenção! Então, seja gentil com você. Permita que as emoções negativas fluam. E, gente, emoções negativas, elas também passarão, ok? Aceite que outra pessoa não vai pedir desculpas se é, por exemplo, uma pessoa na qual você se desentendeu e por isso está angustiado e por isso se isolou. Então, se essa pessoa não vai te pedir desculpas, seja você o primeiro a dar o primeiro passo, a ir se desculpar. Ai, Silvia, mas eu estava correto, não era eu que estava errado. Amores, independentemente daquele que esteja certo ou errado, você pode ir lá e dar o primeiro passo. Amores, quando nós falamos dessa angústia, o que é essa angústia de alma? Né? A angústia as angústias são aqueles sentimentos doloridos que nascem das profundezas da alma do ser humano. Então, nós precisamos ficar atentos em relação a isso. Algumas pessoas têm seus motivos diversos, claros, e outras brotam repentinamente e aparentemente sem motivos e sem explicações de onde realmente vêm as origens das dores angustiantes. Mas, queridos, nada é por acaso. Essas dores repentinas que brotam das profundezas da alma do ser humano não foi repentina. Ela já estava lá, ela só foi desperta. Alguma coisa, alguma situação pela qual você passou fez com que despertasse. Então, pode ser até mesmo um trauma da sua infância, mas que hoje, em momentos pandêmicos, ele, brota. O que é, na realidade, o sentimento de solidão? Solidão é o sentimento que surge quando nos sentimos só. Esse sentimento, né, que surge naquele determinado momento, mas não precisamos estar literalmente sem a companhia de outras pessoas para sentir a solidão. Ela se manifesta até mesmo quando estamos rodeados de pessoas queridas, em ambientes movimentados, enquanto realizamos afazeres diários. Mas por que, Silvia? O que acontece? Gente, esse sentimento de solidão não é que a pessoa está exclusivamente sozinha. É isso que eu disse. Não significa que eu estou só. Eu posso ter milhares de pessoas, diversas pessoas, das quais são até meus corações queridos, mas que por um determinado momento, circunstâncias, esta pessoa consegue se isolar. Mesmo estando rodeados, vai ter o sentimento de solidão? Vai. E nós precisamos observar isso. Observar cada vez mais frequente o que isso leva, o que isso ocasiona. O que leva uma pessoa à solidão? O sentimento de solidão, que é quando a pessoa está ou se sente só, traz consequências ruins à saúde, pois causa, queridos, tristeza profunda, interfere no bem-estar e facilita o desenvolvimento de doenças como o estresse, a ansiedade, a depressão.
Muitas pessoas me perguntam, Silvia, o que é se sentir sozinho de verdade? A solidão é um sentimento no qual uma pessoa sente uma profunda sensação de vazio, de isolamento. A solidão é mais do que o sentimento de querer uma companhia ou querer realizar alguma atividade com outra pessoa. Não porque simplesmente se isola, mas porque os seus sentimentos precisam de algo novo que as transforme. E por isso, sem querer, a pessoa vai se isolando. Então, nós precisamos observar isso. Então, quais são os tipos de solidão? Solidão é o estado em que a pessoa se sente só, isolada. Pode ser por opção, no caso, a solitude, ou ocasionado por alguma doença psíquica, como, por exemplo, a depressão, queridos. Mas isso é único de cada indivíduo. Precisamos observar isso. E por falarmos em solitude, o que é solitude e o que é solidão, Silvia? Gente, isso porque as pessoas acabam confundindo, né, a solitude com solidão. Solidão é considerado o estado de ser solitário. A solitude só é válida quando se tem um outro alguém para contar, e essa é realmente a grande diferença. O ser solitário não possui ninguém, enquanto que o que goza da solitude sabe que tem, mas prefere estar só. Quando nós falamos isso, que a pessoa é preferência dela estar só, isso é solitude. Ela tem pessoas das quais ela pode contar, mas ela prefere, neste momento, estar só. Psiquicamente, gente, somos seduzidos todos os dias quando nós falamos de angústia, de solidão. Nós somos seduzidos todos os dias por notícias, informações desafortunadas e trágicas, pois elas evocam um dos sentimentos mais antigos do homem. Qual é? O medo. O medo, o pavor. Reparem, meus queridos, a mídia, ela acaba explorando muito mais a vulnerabilidade humana, o que provoca o pânico nas pessoas, a ansiedade e a angústia. Em tempos de pandemia, o que é algo novo para o mundo pós-moderno, a notícia ou informação incorreta também tem o poder de contaminar o indivíduo. Amores, as pessoas começam cada vez mais disseminando essas notícias. E a gente liga em determinados canais televisivos e só está passando tragédia o tempo todo. Então, as vibrações também do lugar, as paredes têm vibrações, vão conter. Eu vou fazer uma live trabalhando a ágora. O que é a ágora, né? São essas energias que ficam também impregnadas nos lares das pessoas. Então, nós também precisamos vibrar numa outra sintonia. Todas as vezes que nós ficamos o tempo todo ouvindo só noticiário com coisas ruins, a gente também baixa as nossas energias. Entramos na mesma sintonia que aquelas notícias ruins estavam passando. Mas, Silvia, eu não posso saber daquilo que está acontecendo no mundo? Claro que nós podemos. Nós podemos e devemos. No entanto, o que nós precisamos?
filtrar essas informações para que não fiquemos o tempo todo só nos utilizando de notícias ruins, de notícias que não vão trazer coisas boas. Lembra quando eu falei do medo, do pavor que as pessoas vão ficar? Quando nós pensamos nesse medo, nesse pavor todo, essa emoção primária é o medo. É necessário, amores, e é saudável, desde que mantenhamos um certo controle sobre o medo. Nós não podemos, é claro, deixar esse medo aflorar por tudo e todos, mas nós podemos, com toda certeza, consequentemente, fazer com que a gente domine esse medo. O medo é uma emoção primária que os nossos ancestrais tinham medo. Medo do quê? Aquele nosso ancestral que andava ali na beira dos precipícios, ele ia embora muito mais rápido, ele morreria. Então, aquele que tinha medo não andaria na beira dos precipícios. Então, o medo, ele é saudável, ele é útil, mas na sua medida correta. Quando perdemos o controle, uma sucessão de mudanças químicas, fisiológicas e psicológicas ocorre no indivíduo, que vão desde o estresse até situações de pânico. Reflexões a respeito do medo são, queridos, muito necessárias. É importante conhecer o medo e saber o seu nome. Tenho medo de quê? Entenderam? Racionalizar os temores pode ser um bom exercício. Através do diálogo interno e no hábito de deixar de alimentá-lo. Porque se você continuar alimentando, o medo vai crescer. Manter-se em exercício físico, dentro do possível, né, gente? Estamos em pandemia. Mas você conseguiria um parque, se você conseguir fazer uma caminhada num local aberto, livre, práticas de respiração são bem-vindas para controlar a angústia. Todos os dias eu faço o meu milagre da manhã, faço a minha meditação, faço as minhas orações, as minhas visualizações, faço as afirmações, oro, leio, escrevo, corro, caminho, faço tudo isso. Nossa, que horas? Eu acordo cedo. Então, nós também podemos orientar as crianças corretamente no manejo das suas emoções. Ter paciência com os idosos e humanizar os familiares e amigos com sintomas são fundamentais. Amores, eu vou fazer uma live especial em relação aos idosos. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não se tocaram ainda que os pais envelheceram. Então, de repente, meus pais envelheceram. E a gente não notou isso. E a gente quer que eles tenham a mesma desenvoltura quando nós éramos adolescentes. É importante também, queridos, filtrar fontes sérias, verídicas, evitando, desta forma, qualquer tipo de excesso. No entanto, os pacientes que a gente sabe que já têm quadros de fobia, de toque, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, e quadros de ansiedade em geral, pode ter os seus quadros agravados em tempos de Covid, de pandemia. Para maiores dificuldades que a gente consegue observar, gente, nós temos que recomendar serviços de saúde mental especializado da forma
online. Hoje, nós temos, eu não poderia deixar de falar, mas nós temos uma resolução em relação a isso. Por quê? Porque é preciso divulgar. E esta resolução é a 11/2018, tá? Não deixe de buscar ajuda. Se está precisando, busque ajuda. A angústia e solidão durante, o período da Covid-19 são sentimentos naturais de nossas vidas e podem nos acompanhar em diferentes momentos, principalmente quando encontramos desafios, queridos. E desafios nós temos muito. E a pandemia do novo coronavírus é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores, dos grandes obstáculos enfrentados nos últimos tempos. Isso porque, é claro, ela ainda é rodeada de incertezas. Para piorar, tem sido quase que impossível se desligar do assunto por muito tempo, o que pode nos deixar ansiosos, com medo, mesmo que a recomendação seja: mantenha calma, fique calmo. Percebem, amores? Hoje, quase todas as pessoas compartilham dessa sensação de insegurança e da grande interrogação que vai acompanhar a Covid-19. Porque nós ainda não sabemos quanto tempo irá durar, quanto tempo nós ainda ficaremos nessa situação. Eu listei aqui 5 maneiras de evitar a angústia e a solidão nesse momento de quarentena, E que todas essas dicas em si, elas envolvem outras pessoas, tá, queridos? Pessoas conhecidas ou não. Isso mostra que em momentos difíceis, ter o suporte de alguém é fundamental. Queridos, o primeiro passo para espantar os sentimentos ruins, você já deu. Por quê? Porque você está aqui. Você está procurando algo melhor. Você está aqui assistindo as minhas lives, procura ler informativos relacionados a isso. E que, com toda certeza, vai ajudar e muito. Agora, vai lá, pegue um papel e uma caneta para fazermos uma anotaçãozinha rápida, não é isso? Anote as alternativas que mais vai te agradar. Eu vou pedir só um segundinho que eu esqueci de colocar meu livro, que eu quero mostrar para vocês. Como as pessoas têm me pedido, Silvia, mostra os livros que você costuma ler, os livros que você utiliza para estudar nesses momentos pandêmicos. Então, depois eu vou mostrar. Olha só, pega esse papel e a caneta, vamos anotar as dicas que mais vai te agradar neste momento. Oi, Marcos Henrique, seja bem-vindo. Primeira coisa, liste as pessoas que são importantes para você. Espera aí, por que eu vou ter que listar o nome das pessoas que são importantes para você? Amores, quando nós listamos o nome dessas pessoas, são pessoas das quais nós vamos poder ter um contato imediato. Mas esse contato, de que forma será, Silvia? Já que estamos em momentos pandêmicos? Via celular, ok? Então, quando você já sabe que aquele amigo que tem os mesmos gostos que você e que a conversa flui maravilhosamente bem, beleza, anota o nome dele ali. Ou aquele membro da sua família que adora um bom papo sobre tudo, tá? Anota o nome dele ali.
Quando você já tem essa listinha dessas pessoas importantes, ligue, mande mensagem para eles quando você puder. Mesmo se não estiver se sentindo sozinho. Por quê? Porque as mensagens conectam as pessoas. Hoje, nós nos sentimos melhor e muito mais perto uns dos outros mediante as mídias sociais, mediante uma mensagem pelo WhatsApp. Pensem nisso. A ideia aqui, na verdade, é passar um tempo com as pessoas que te fazem bem, as pessoas que você gosta de conversar sobre amores, diversos assuntos diferentes, assuntos dos quais você que vai decidir. Não fique isolado. Por quê? Acha, não está mandando ficar isolado? Gente, isolado, a regra é não sair de casa. O que significa que você pode se sentar na varanda, acenar para o seu vizinho. Quem mora em condomínios, prédios, pode também ter algum tipo de comunicação nesse sentido, tá? Então, a regra é não sair de casa. Gente, mas não significa que a gente vai perder o contato. Não é para ficar isolado totalmente. Você tem mecanismo para isso. Em muitos prédios ao redor do mundo todo, as pessoas têm se reunido nas janelas para cantar, para brincar, para orar, rezar. É você que vai decidir ali com seus vizinhos o que você vai fazer de legal. Que tal participar ou sugerir para os moradores mais próximos uma interação como essa? Já pensaram nisso? Que pode fazer toda a diferença? Nós estamos tendo um tempo muito diferente, gente. Aproveite o seu tempo com qualidade. O que é isso? Nós que moramos em São Paulo e perdemos muitas horas no trânsito para lá e para cá, quem está em home office não está mais cruzando a cidade como um todo, ficando 2, 3, 4 horas no trânsito. Vai ver um filme na TV, é gostoso. Mas, gente, é só um pouco. Por quê? Porque ficar o tempo todo ali não é bom para a saúde do corpo e da mente. Porque o corpo vai ficar lá praticamente em estado vegetativo. Divida o seu tempo para fazer as coisas diferentes. Como? Atividades físicas. Gente, existem várias opções online que você faz, exercício, aeróbicos, várias coisas que você pode fazer. Ler um livro, mandar mensagem para os amigos, fazer uma mudança na decoração da sua casa e até plantar alguma coisa, fazer uma hortinha aí em casa. Eu tenho a minha na minha sacada com várias plantas. Então, nós podemos fazer isso. Use a criatividade. Já pensou em convidar amigos para fazer um jantar virtual? Ou criar um grupo de pessoas para conversar sobre um determinado livro, sobre um determinado filme, discutir os personagens de uma série. Gente, é possível pensar em saídas interessantes e que envolvam outras pessoas para que todos se divirtam e evitem a solidão, com toda certeza. Foco, queridos, foco nos hábitos básicos do autocuidado. A gente já não fazia isso? Agora vamos nos cuidar mais. Se você já tinha uma rotina de cuidados, mantenha. E, se possível, encontre maneiras de melhorar. Se não tinha,
tá na hora de criar, né? É uma boa hora para começar, criar essas maneiras de autocuidados. Cuide de você mesmo, desde a alimentação até tomar um banho mais caprichado, passando óleo pelo corpo, fazendo massagens, cremes. Se arrumar para ficar em casa? Sim, devem se arrumar para ficar em casa. Não dá para achar que eu estou em casa e eu vou ficar de pijama o tempo todo. Ocupar o seu tempo fazendo coisas para se sentir bem é uma excelente maneira de evitar a angústia. Uma outra dica extra! Olha a outra dica extra. Se o seu sentimento de solidão e angústia for persistente, não hesite em desabafar. É importante se permitir falar sobre sensações ruins. Mesmo que você pense que isso logo irá passar, é importante você se desabafar com alguém. Desabafe, vai te fazer bem. Mas atenção, é necessário escolher de maneira cuidadosa com quem conversar. Um bom amigo ou um terapeuta são as melhores pessoas para esse momento, ok? Você não precisa lidar com emoções doloridas sozinho, sozinha. Falar com um terapeuta ajuda, certamente é a melhor opção, gente, para encontrar o caminho de tranquilidade, de bem-estar emocional neste momento delicado. Hoje, existem vários tipos de atendimentos online que você consegue ser atendido online. Você não precisa sair para isso. Ai, não quero fazer isso. Então, faça com um amigo. Queridos, eu trouxe também hoje aqui uma passagem bíblica de Salmos 18, 16, que traz um clamor do salmista Davi, quando ele abre o seu coração diante de Deus, dizendo que, na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então, se estão angustiados, nós temos mecanismos para resolver isso. A solidão, nós também temos mecanismos para ajudar. Como eu tinha dito, o livro que eu gosto muito, O Milagre da Manhã. Gente, o segredo para transformar a sua vida antes das 8 horas da manhã, hein, queridão, queridona? Atenção! Também gosto demais o jeito Harvard de ser feliz. São livros que nos modificam. Seja mais feliz. E o propósito, a coragem de ser quem somos. São, na verdade, hoje, grandes obras que eu li, indico bastante, são maravilhosas, principalmente, queridos, neste momento. Então, eu sempre falo, eu tenho propósito, e o meu propósito hoje eu ajudo pessoas a se tornarem as protagonistas das suas próprias vidas, a conquistar a vida que sempre sonhou, desejou e que ainda não tem. Amores, se tem que fazer, faça. Motivação não é fazer quando tem vontade. Nós precisamos ter atitudes para fazer essas coisas. Então, mude a sua rotina. Comece a fazer coisas diferentes. Vai te ajudar muito. Vai fazer com que você se sinta muito melhor. Que essa angústia,
que essa solidão, nesse período da pandemia, possa passar mais rápido possível. Observe as dicas que eu dei aqui. Quem ainda não está inscrito no meu canal do YouTube, se inscreva no meu canal do YouTube, assista aos vídeos. Queridos, a partir da semana que vem, do dia 10, eu vou fazer 2 semanas de baterias, de lives, 5 lives por semana, de segunda a sexta-feira, todos os dias, às 17h07. Eu vou fazer uma jornada do autoconhecimento, a grande transformação, que vai mudar a sua vida. Então, para aqueles que me acompanham no meu canal e nas minhas redes sociais, estão convidados para participar dessa grande jornada. Vem comigo que você vai se dar bem. Cola em mim que você passa de ano. Amores meus, gratidão imensa por todos vocês que me acompanharam hoje na minha live e em todas as outras. Eu e o Instituto Save temos um grande prazer de recebê-los todas as tardes aqui no nosso canal. Temos também uma gratidão imensa para auxiliá-los a conquistar a vida que vocês sempre sonharam. Queridos, gratidão imensa. Que eu possa ser melhor hoje do que eu fui ontem. Que eu possa ser melhor amanhã do que eu estou sendo hoje. Este é o verdadeiro caminho para a evolução da humanidade. Gratidão.